Bom dia, gente. Bom dia. Todos bem? Sim ou não? Ainda melhores agora, né? Que bom encontrar vocês. Que turma simpática. Aí, ó, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. Que bom, que bom, que bom. Eu sou Eduardo, né? Sou trabalhador da Universidade Livre do Espírito, como Luiz disse, prata da casa mesmo, ouro da casa, porque conheci o Espiritismo e conheci tudo o que a gente está construindo aqui muito pela mediação da ULI, né? Eu fui aluno do curso básico de Espiritismo aqui, fui aluno de Luiz, né? Da turma de sábado também, né? Às 10, na época era às 10 horas, e todas as experiências que eu tenho, né? Com o Espiritismo, com aquilo que a gente vai conversar, foi construída muito dentro dessa casa. Então, é muito bom estar nesse lugar. Eu ficava pensando aqui quando, do momento da nossa meditação, da nossa oração, né, da nossa condução, onde eu estaria. Eu fiquei, não sei porque eu fiquei me perguntando isso, mas onde eu estaria se eu não tivesse encontrado esta casa, né? E muito provavelmente eu estaria muito distante de mim. Eu não sei onde eu estaria, mas eu estaria muito longe de mim, né? Nesta casa eu, pelo menos, começo a me aproximar daquilo que eu consigo, né? Daquilo que eu sou, daquilo que eu penso que sou. Eu desejo isso para vocês, tá? Sei que vocês são diferentes, chegam de lugares diferentes, com motivações diferentes, né? Com histórias diferentes, né? Alguns com formação já em outras casas, estudos, gente que já leu lá o Livro dos Espíritos e começou, hein, Marta? Começou a dar uma olhada ali, mas o negócio deu uma bugadinha, né? Gente que nunca ouviu falar dessas coisas, a gente está aqui porque alguém, né, obrigou a estar, gente que está aqui só porque está... Ih, já vi ali, já vi ali. Você vai jogando assim para você entender a turma, viu? Ô, Alessandra, eu sou assim, gente que está aqui porque alguém obrigou a estar, aí o pessoal se olharam. Rapaz, nem disfarçaram, Alessandra. Rapaz, como é que pode, velho? É bom, né? Rapaz, eu já peguei aqui um lance aqui, daqui a pouco eu vou avançar na obsessão. Mas essa galera é ótima. Eu trabalho no ciclo 8 da ULI, o ciclo 8 é sobre Jesus, e a gente estava conversando, não é sobre Jesus exatamente, a gente estava falando sobre Jesus, e eu lá, falando, um bocado de coisa, empolgado e tal. E aí o aluno, eu acho que vocês superestimam, hiperdimensionam muito essa figura. Aí acabou com minha fala, eu falei, caramba, bem-vindo à ULI. Então cheguem com aquilo que vocês são, com aquilo que vocês pensam, com suas experiências. Cheguem, aqui tem lugar para a gente trocar, construir, né? Fazer muita construção. Que bom recebê-los aqui, eu sou apaixonado pelo curso básico de Espiritismo, trabalhei no curso básico de Espiritismo por muito tempo, me sinto trabalhador ainda, né? Ainda não tirei a farda, até vinha com a minha camisa, mas eu já não, mas ela já está um pouco, foi num outro momento da minha vida que eu, então vamos trabalhar. Nós vamos conversar sobre Deus, e a aula pode acabar em 10 segundos, tá? Se alguém veio aqui para procurar uma resposta de catequese, de catecismo, sabe? Pode ir. Não, mas é rápido, Nara, é bem rapidinho. O que é Deus para o Espiritismo? Pergunta 1 do Livro dos Espíritos. Não demora 1 minuto para responder. 2 linhas, acabou a aula. Pode ir embora já. É só isso. Alguém já decorou essa resposta? Os espíritas há mais tempo já decoraram. Com certeza. Se eu perguntar, está na ponta da língua. A gente adora, tira uma onda, né? Ainda faz uma ressalva. Não é quem é Deus? Ainda tira essa onda, né? A pergunta é, que é Deus? E a resposta é de 1 linha e meia. 1 linha e meia. Se veio para cá para ver resposta dogmática, resposta pronta, para fazer catequese, está pronta a resposta. Já pode ir para casa. Mas como o Lucinei não veio aqui por causa disso, não foi, Lucinei? Não veio por causa disso. Marta não veio por causa... Veio por causa disso, Marta? Não, Marta. Marta veio estudar perispírito. Se adiante a sala de perispírito que ela está agoniada, viu? Ela já está... Não adianta. Que hora chega no perispírito?
Ela está nessa. Que enrolação desse pessoal, negócio de Deus. Eu já sei Deus, eu quero o perispírito. Quantas camadas? Hein, Marta? Daqui a pouco. Se preocupe não. Vamos começar nossa conversa. É uma conversa, tá bom? Fiquem muito à vontade. Eu vou querer que vocês compartilhem as coisas, porque, desculpem, vocês caíram numa pegadinha. A gente está trolando. A gente chamou vocês aqui para falar sobre Deus, mas a gente não vai falar sobre Deus. A gente vai falar sobre quem? Vai falar aqui hoje. Quem sabe do que a gente vai falar aqui hoje? O grande problema nosso. Hein? Nós vamos falar sobre nós. Você veio para cá para falar sobre você. Foi uma pegadinha. Foi uma trollagem. A gente bateu porque chama, né? Atrai. Mas aí, Maria, é uma pegadinha. Nós vamos falar sobre a gente. Beleza? Para a gente começar o percurso, a nossa conversa, Cláudio, acho que está meio... Ou será que sou eu que estou sem saber usar, Cláudio? Está no on. Aqui, ó. O projetor tá... Cadê? Passa aí, Lê. Aí, peraí. Você passou aí, Cláudio? Ah, tá. E aí, me ajuda aqui, por favor. Perfeito. Bom, vamos lá, para não ficar toda hora, Cláudio, passa aí, né? Cláudio lá fazendo outras coisas. Bom, a gente tem alguns roteiros, algumas coisas para fazer aqui hoje, e eu acho que vocês já sabem que todas as nossas aulas, elas têm um plano, né? Elas têm objetivo, elas têm um objetivo geral, têm um objetivo específico, tem conteúdo, tem metodologia, tem tudo isso. E tem alguns pontos que a gente vai precisar começar, né, a consolidar, a construir, porque vocês estão chegando, né, nessa nossa segunda aula, que é uma aula que tem uma tarefa muito importante para a gente. Vocês vão se lembrar muito dessa aula. Tá? Essa aula é uma aula importante para vocês. Não porque eu estou fazendo a aula, né? Seria muita vaidade. Eu tenho as minhas vaidades, mas essa não é, pelo menos por enquanto, uma delas. Mas é para vocês guardarem no coração essa experiência, porque tudo o que vocês fizerem daqui para frente vai ter relação com essa nossa conversa de hoje. Porque não dá para a gente falar de nada que a gente vai falar nos próximos ciclos da ULI sem falar sobre Deus e sem falar como a concepção de Deus, a ideia de Deus, né? A imagem que nós temos de Deus atravessa toda a nossa constituição, da maneira como nós nos relacionamos conosco e da maneira como nós nos relacionamos com os outros. Tudo é pensado a partir dessa perspectiva. Mas para a gente começar, eu só quero lembrar, eu acho que você imagina, acho que você sabe disso, né? Que o Espiritismo é uma doutrina espiritualista, novidade nenhuma para você. E espiritualista em que sentido? No sentido de que nós admitimos e reconhecemos que existe algo que nos ultrapassa, que existe algo que é muito maior que nós, que existe algo que não está limitado à existência física, né? À existência material, à existência apenas orgânica, fisiológica, embora, se você, por exemplo, for uma pessoa que, né, tá tudo bem também. Esse meu aluno aí que estava conversando comigo, acabando com minha perspectiva sobre Jesus, ele falou que ele adorava esse lugar porque ele conseguia ser ateu aqui. E que estar na ULI era um espaço muito bom, porque ele não se sentia coagido a professar, então assim, que era um lugar, e ele já está no ciclo 8 da ULI, veja aqui, né? E ele muito, muito contente, diz, olha, eu me sinto muito confortável em estar aqui, porque eu não sei que outra casa me permitiria fazer isso, mas eu sou ateu e me sinto muito confortável em estar nesse lugar. Então também você não precisa, se você não quiser, né, compactar com essa perspectiva. Agora, veja como é que você usa isso para pensar sobre quem? Sobre você. Porque a sua fé não é problema meu. A sua religiosidade não é problema meu. O templo que você ergueu na sua casa não é problema meu. A sua relação com Deus ou não relação com Deus não é problema meu. O fato de você ter matado Deus não é problema meu, nem desta casa. É um problema seu, porque isso é pista para você dar conta de você mesmo. Isso é pista para você dar conta de si. Isso é pista, tudo isso é pista para a gente dar conta da gente, porque a minha relação com Deus diz um bocado sobre mim e sobre a minha relação comigo, tá? Agora, aqui nesta casa, a gente como se identifica, como, né?
pessoas que estudam o Espiritismo, que se interessam por Espiritismo, que se relacionam com o Espiritismo como uma forma de pensar que nos toca, né? Embora a gente não queira converter ninguém ao Espiritismo, mas para a gente que está aqui, isso faz muito sentido. Para a gente pensar no que nos ultrapassa, pensar no transcendente, né? Pensar no que está para além, para a gente faz bastante sentido, né? E uma das coisas importantes para a gente tensionar para esse começo de conversa são essas nossas duas, né? Essas duas perspectivas, né? Se a gente, por exemplo, olha mais para a vida numa perspectiva mais materialista, se a gente olha para a vida numa perspectiva mais espiritualista, se a gente porque tem umas coisas que também não são tão dicotômicas, né? Eu lembro de um livro, né? Que é um livro de um português chamado A Correspondência de Fradique Mendes. E a Correspondência de Fradique Mendes tinha umas cartas que Fradique falava, né? Escrevia para certos companheiros aí de diálogo, e numa dessas cartas ele falava de um padre. E esse padre era um padre muito materialista. E a ironia do Fradique dizia assim: para o padre fulano de tal, do céu só interessa se vai cair chuva. Ele estava falando de um padre, que é uma figura religiosa, e fazendo uma crítica ali exatamente ao materialismo do padre, porque o padre, né? Então, eu não queria que a gente separasse, mas você é uma pessoa muito materialista. Lucinei, não é possível, Lucinei, você tem que se espiritualizar. Você é muito materialista. Mas você é espiritual demais. Tudo é espiritual, tudo é espiritual. Tudo é espírito, tudo é obsessor, tudo é Deus, tudo é não sei quem. A gente está nesses dois lugares muitas vezes o tempo todo, né? Mesmo os mais espirituais, espiritualistas, espiritualizados, muitas vezes tem ali sua consciência, sua perspectiva afetada por uma perspectiva, por uma lógica mais material, né? Mesmo os mais materialistas podem, inclusive, ter comportamentos, né, muito éticos, né? Mesmo os que negam, por exemplo, sei lá, Deus, a religião, tem uma conduta ética muito admirável, por exemplo. Então, é para a gente ir se mapeando, é para a gente ir se organizando nessa conversa, é para a gente ir olhando. Essa aula de hoje, esse encontro de hoje, é para você reunir tudo que você tem aí a seu respeito, né? Para você começar a perceber aí as perspectivas que vêm no que vai acontecer com essa bagagem sua daqui para frente, tá? Mas é só uma introdução, né? Então, a gente está pactuando que por materialismo a gente está entendendo que todas as coisas são compostas de matéria. Tem discussão sobre isso mais para frente, né? Matéria numa perspectiva bem do nosso alcance aqui, né? E todos os fenômenos são resultado disso que é material, né? Então a gente está pensando que para além da matéria, pelo menos para além dessa matéria aqui, né, que a gente consegue perceber com os 5 sentidos aí do corpo, tal, né? Mesmo essa percepção a gente está tomando de maneira muito restrita e muito limitada aqui, bem básica mesmo, tá? Só para dizer uma coisa óbvia. Porque se você está numa casa espírita, você provavelmente, minimamente, admite a possibilidade de que haja algo para além da simples expressão material das coisas, né? Da simples ocorrência material das coisas. Há algo que está para além desse material. Há algo que nos ultrapassa. Se você está aqui, você pelo menos aceita ouvir essa perspectiva e essa possibilidade. E aí a gente está tomando espiritualismo nessa possibilidade aqui, ó, está inclusive no livro de vocês. Existência de algo que transcende a matéria, né? Nós estamos aí pensando nessa perspectiva dessa transcendência. Esperança no porvir, superação do materialismo, destino estruturante e esperançoso para o ser humano. Eu gosto muito dessa ideia de esperança no porvir. Me interessa muito, porque eu não sei o que lhe disseram sobre espiritismo, o que você sabe sobre o espiritismo, mas uma coisa que me fascina muito no espiritismo que a gente pratica nessa casa, porque é o único que eu conheço, é que nós somos seres de futuro. Isso para mim é muito importante. Nós somos seres de futuro, né? Não sei se lhe disseram, mas você vai continuar. Você continua.
tá? Não sei se lhe disseram isso. Você continua. E é maravilhoso que você continue. Porque, às vezes, a gente olha para... Sobretudo, né, na fala mais comum sobre o espiritismo, aqui a gente não tem tanto isso, mas, né, as pessoas olham muito para... ok, mas a vida passada, né? A gente fica muito nessa coisa da vida passada, né? O que eu fui na vida passada? Que rei eu fui na vida passada? Que príncipe eu fui na vida passada? Ninguém foi anônimo, né? Que figura, que eu fiz na vida passada para poder, né? Eu quero saber o que eu fiz na vida passada para estar encarnando aqui com você, para ter casado com você, e vamos resolver logo esse negócio para a encarnação que a gente não voltar junto. Vamos resolver isso logo, né? Vamos resolver isso. Não tem essa fala? Tem essa fala. E a gente muitas vezes olha para essa perspectiva numa abordagem muito de passado. Ok, nós temos um passado. Nós somos herdeiros. Aí tem um celular que está aí nervoso, viu? Nós somos herdeiros das nossas escolhas, das nossas trajetórias. Mas eu não sei se você sabe, você é um ser de futuro. Eu não sei se você sabe, Maria Dulce. Você é um ser de futuro. Você tem futuro, Patrícia. Alguém já ouviu alguém falar, não sei quem, isso não tem futuro. Mas isso não tem futuro. Velho, a gente tem futuro. A gente tem futuro. E o mais bonito, me parece, é isso. Acolhemos o que nos trouxe aqui, reconhecemos o que nos trouxe aqui, tentamos entender o que nos trouxe aqui, mas nós temos um caminho a partir daqui que não se esgota quando da finitude do corpo material, desse equipamento maravilhoso, que não é uma prisão, que não é um cárcere, né? Desse experimento maravilhoso que a gente está fazendo, né? Eduardo, esse personagem complexo, desafiador, difícil, dá um trabalho danado, mas é um experimento fascinante de uma possibilidade de continuidade. Eu não quero teorizar com você sobre os diferentes... A gente até fez isso na aula passada, conversou um pouco sobre, né, o materialismo, aquelas correntes ali, né, do surgimento do espiritismo e tal, mas não é para ser uma conversa em que eu teorizo com vocês sobre as diferentes correntes filosóficas, né, do materialismo, sobre os postulados. Não, é uma experiência. E a experiência é a primeira coisa para dizer para você: você tem futuro. Olha, você tem futuro, independentemente do tempo que o seu corpo físico tem aqui. Você tem futuro, você tem projetos. Bonito que a gente aprende nessa casa, a gente reencarna para continuar projetos. A gente não reencarna para pagar dívida, a não ser que você tenha uma certa concepção de Deus. Depois a gente vai brincar com isso. Mas na proposta que a gente quer fazer para você, a gente reencarna para continuar projetos. E que bonito será se o curso básico de Espiritismo, ciclo 1, se a ULI for a oportunidade para te lembrar dos projetos que você pode continuar construindo ou você pode começar. Que beleza se a experiência do curso básico for essa. Eu vou continuar os meus projetos, que podem ser voltar a ler o Livro dos Espíritos, ou que podem ser o que quer que seja. E isso não é uma mensagem motivacional vazia, não, isso é uma experiência. Isso é uma experiência. E a gente quer que você venha para cá, para você continuar fazendo essa experiência com a gente. Então, a gente está falando dessa transcendência, a gente está falando dessa esperança no que vem, né? Dessa esperança de... Inclusive, o Paulo Freire fala muito, né, do esperançar, né? Porque o esperança não na perspectiva de quem está esperando, né? Mas o esperançar na perspectiva de quem está se implicando e construindo e atuando nesse processo. Então, a gente quer dizer isso para você. Está aqui hoje, aula 2, curso básico de Espiritismo. Veio para cá para quê? Para tocar os seus projetos de espírito.
para usar tudo que tem a seu favor para dar conta e para fazer exatamente essa continuidade. Porque na real, minha gente, na real, se a gente examinar, né, todas as tradições, se a gente examinar as culturas, se a gente examinar as experiências sociais, se a gente examinar, sei lá, como as pessoas eram enterradas há não sei quantos anos e milênios, se a gente analisar, a humanidade tem esta suspeita desde sempre. A humanidade tem essa inquietação desde sempre. Algo continua. Algo aí está. E a gente foi dando nomes diferentes a essas coisas. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Como a humanidade fez uma experiência de uma trajetória, de uma história com a imagem de Deus. Eu não quero contar para vocês a história de Deus. Eu quero que vocês pensem como a humanidade teve que se virar em todo esse tempo de existência, tentando dar nome para esse negócio. E eu quero que você pense uma coisa mais importante ainda. Qual é a sua história com a ideia de Deus? Qual é a sua história? Que imagem aparece para você quando eu falo Deus? Como é a sua experiência nesta encarnação com este conceito, com esta imagem, com esta concepção? Porque se a gente olha para a humanidade, se a gente olha para a história, se a gente olhar para vários povos, todos esses povos, enquanto sociedade, se organizaram em torno de uma concepção de que havia essa continuidade e que algo estava para além dessa primeira experiência. Por que as pessoas eram enterradas em certas culturas lá desde não sei quando com os seus bens mais preciosos? Se a gente for estudar, por exemplo, aí na perspectiva da cultura, na perspectiva da antropologia, na perspectiva dos estudos das ciências humanas, se a gente for estudar, por exemplo, os ritos fúnebres, os rituais de enterro, a maneira como as pessoas, nós que já passamos por essas experiências em outro, né? Como eram enterradas essas pessoas, o olhar que as pessoas têm sobre a morte, esse olhar revela que se nós consultarmos as obras dos mais eminentes antropólogos e sociólogos, notamos que todos concordam em reconhecer que a crença na sobrevivência do espírito humano se mostra universal. Há várias e várias interpretações para isso. Há vários e vários nomes para isso. Mas a crença na sobrevivência, a crença na continuidade, a crença no que, né? A suspeita do que vem depois, ela se mostra universal. Ela não é uma construção do Espiritismo. Ela não é uma... O Espiritismo não criou nenhuma dessas concepções. Está a estudar algumas dessas coisas, mas não criou. O Espiritismo não criou a mediunidade. O Espiritismo não inventou a mediunidade. Alguém resolveu, bora estudar esse negócio. Né? Então, é para a gente olhar um pouquinho para as coisas nessa perspectiva. Mas agora vai começar a brincadeira. Tudo isso aí foi só para a gente tirar uma onda de que está dando o conteúdo do plano de aula, porque senão a equipe briga depois, porque eles ficam, falou, não falou. Então, beleza. Cadê a Lê? Conseguiu o papel, Lê? Está aqui. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Já deu tempo de chegar todo mundo. Tem caneta aí também? Pronto, tem caneta e tem papel. Eu vou pedir que você faça uma tarefinha agora. Eu sou professor gosta dessas coisas, né? A tarefinha do dia. Se não teve tarefa, não teve aula. Então tem que ter a tarefa do dia. Nós vamos fazer a tarefinha do dia. Não se preocupe, não é prova. Pode ser no iPad, no tablet, no celular. Só não pode ser... não tem braço da cadeira, né? Isso é... Pode ser no seu próprio papel, se você quiser, no seu próprio caderno. Érica? Pode ser no seu próprio caderno. Quem não tem o papel e não tem a caneta, pode ser no seu próprio fichário aí, porque já fica guardado, tá? É uma atividade simples, bobinha. Você até vai dizer, nossa, que óbvia essa atividade. Mas é uma atividade que faz sentido para a gente. Certo, Thaís? Tudo bem com você, Thaís? Bem-vinda, Thaís. Que bom ter você aqui. Vamos lá? A Lê está entregando. Quem precisa de caneta? Vai fazer no celular? Pronto. Cadê? Aqui, ó, Lê. Eu vou explicar para vocês
a tarefinha. Tarefa simples, bem simples. Só para a gente aquecer, só para a gente ter assunto. Ah lá, pronto. Tá vendendo caneta? É mesmo? Tá aparecendo o pessoal na porta do Enem. Né? Vocês tiveram aula de quê semana passada? O que é espiritismo? Quem fez a aula? Quem conduziu a aula? Quem deu a aula? Luiz. Ah, Luiz está ali, não vou perguntar não se a aula foi boa. Foi boa a aula, gente? Foi. E aí, Moisés? Tudo bem com você, Moisés? Que massa, Moisés. O Biraci, como vai você? Vai bem? Perfeito. Todo mundo pegou aí a folha? Pronto? Pronto? Beleza, vamos lá. É simples o que eu quero que você faça. Simples. Você tem uma caneta. Você provavelmente, para essa tarefa que eu vou pedir, você precisaria de muito mais. Mas não deu, a gente não conseguiu a verba. Tá? Então só tem uma caneta. E tem uma folha. Certo? E eu vou te pedir agora aqui com muito carinho, muito zelo, pelo seu processo aqui, pelo meu processo com você nessa manhã. Eu vou pedir que você faça isso aqui, ó. Só isso. Represente Deus. Só isso. Pode começar. Como quiser. Como quiser. Eu não vou dar exemplos porque eu vou acabar te induzindo. Eu só posso dizer que você deve fazer isso como você quiser. E como você tiver entendido o comando. Não tem explicação para o comando. Represente Deus. Pronto, execute. Como você quiser. Eu vou te dar 3 minutinhos para você ficar um pouco aí com o seu exercício. Fizemos? Sim? Maravilha. Agora vai começar. Agora é que começa. Quem me diz alguma coisa sobre isso?
o que fez, como se sentiu, o que não fez. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Ana, por favor. Oi. Bom dia. Bom dia. Me veio que eu sempre questionei bastante, né? Então, hoje, né, eu tenho assim que seria uma consciência ainda não explorada. Consciência ainda não explorada. E como é que você representou isso? Ou você só escreveu? Eu escrevi, mas antes eu desenhei um óvulo. Desenhou um óvulo. Foi. Foi? Foi. Ótimo. Não sei se foi por conta de uma conversa que eu tive com uma colega mais cedo, mas enfim. E a conversa você pode falar pra gente? Foi a respeito... Vocês sabem que vai ficar tudo gravado, então cuidado com o que vocês falam, tá, gente? Vocês sabem disso, não sabem? Estão avisados, não estão, gente? Porque aí a gente fala, porque lá no andar de cima da minha casa, fulana de tal, de CPF tal e tal e tal, a gente conta, mas não conta tudo, tá? Por isso que eu estou perguntando. Porque embora a gente não esteja transmitindo, depois a gente disponibiliza esses conteúdos. Então, Ana, só se você tiver vontade para contar. Ela estava relatando que ela havia descoberto que, no caso, seria o óvulo que atrai, né, o espermatozoide. E que não teria aquela da corrida, né, que se falou. Não tem? Não. É mesmo? É. E aí você trouxe a imagem do óvulo para representar Deus. Foi. Foi? Foi. Vocês conseguem imaginar... todo mundo comigo aqui, tá? Eu quero que vocês entendam que isso é motivação para a nossa conversa da aula. Olhem quanta coisa da conversa de Ana e de Marta está na representação que Ana e Marta fizeram sobre Deus. Se Ana não tivesse tido essa conversa com Marta, será que ela teria eleito a figura de um óvulo para fazer a representação de Deus hoje, 22 de fevereiro de 2025, às 10 horas e 5 minutos da manhã? 11, eu estou em outro fuso. Era para vocês estavam atentos. Mentira, ato falho, não sei qual caso aqui. 11 horas. Entende a minha pergunta? Vocês entenderam a minha pergunta? Uhum. Posso te falar uma coisa, Ana? Pode. Estou pouco preocupado com o que você pensa sobre Deus. Sabe? Porque a experiência é sua. Uhum. Agora, Ana, o que será que esta escolha de representação diz a respeito de você hoje? Eu já vou logo entregar a pergunta da aula. A aula não é sobre Deus. A pergunta não é que é Deus. A resposta está em O Livro dos Espíritos, questão número 1. Daqui a pouco a gente lê para fazer catequese. Está aberto aí, né? A minha pergunta é: o que a sua ideia de Deus diz sobre você? Ilusão do livre-arbítrio. O que ela diz sobre você? O que você fez, o que você não fez? Eu não sei. Eu estava dando essa aula, Luiz, há um tempo, e tinha um matemático na sala. O cara fez uma equação, que genial. Genial. Eu não entendi nada, obviamente. Matemática é uma área hostil para mim. Mas ele fez uma equação. Entendeu o que eu quero que a gente faça? Aqui. O que mais, Ana? Você falou de livre-arbítrio, Ana? Em outras casas, a gente também discutia algumas coisas e essa é uma ideia que realmente ainda não saiu muito assim, que seria a ilusão do livre-arbítrio, né? Aquela coisa, eu já cheguei a falar assim, não, é aquela coisa de você falar assim, não, a sua caminhada é para a evolução, não adianta. Uhum. Você tem que ir, você não teria uma outra escolha, sim, entende? Sim. Assim. Guarde aí, viu? Daqui a pouco, posso ver sua anotação? Pode, eu botei depois chegando no não sei. Não sei. Não sei é bom. Não sei é bom. Natália. Fala, Natália. Bom dia. Bom dia. Eu sou professora de biologia, né? Olha aí. Então, eu visualizo Deus, na verdade, em tudo e em nós, que nós somos criaturas, né? Fazemos parte desse processo. Então, para mim, desde a energia, qualquer tipo de energia que você pensar, e aí vem os físicos, vem os biólogos, vem tudo falando das energias magnéticas e tal, magnetismo por aí. Então, do menor ser ao maior ser,
né? Eles nos mostram que não é o homem, não é o mais evoluído. Todos estão na escala evolutiva. E eu acho que a gente está aqui passando por esse processo. E a gente tem que entender que não é só visualizar o outro, mas quando a gente se vê no outro, isso já acho que já é um processo de Deus. E você representou como? Ou não chegou a fazer nada? Eu comecei a fazer um monte de coisa aqui. Fala o que você fez aí, vai. A figura que eu tenho desde criança, que é um pôr do sol no mar, né, na montanha, as árvores, os animais. Botei energia, botei criança, botei sentimentos. Sentimentos. Escreveu a palavra ou desenhou coisas? Saudade, amor, esperança, caridade e evolução. Tudo isso é Deus. Tudo isso é Deus. Tudo isso é Deus. Maria, Oi. você ia falar? Obrigada. Sim. Obrigado, Natália. A minha representação, que é o que é Deus, para mim, é como é que você sente. Eu consigo comparar ao vento. A gente não vê, mas a gente sente, mas não sabe por onde. Então, como a irmã falou, a professora de biologia, a gente tem Deus assim na criação da natureza. Então, tudo que provém da natureza para a gente representa Deus. A energia do sol, a luz da lua, o vento. O vento, para mim, é fantástico. Se alguém perguntar, você sente Deus? Você sente. Você vê Deus, você não vê. Você sente Deus? Sinto. Você já está liberada. Não. Já está Eu sinto e graças a Deus mudei de opinião, como você falou. A gente está aqui só na teoria e você já está sentir Deus, acabou. Porque com até 12 anos eu achava que ele era um miseravão. Olha aí, agora eu gostei. Ele era um miseravão, Deus não prestava, porque tudo ele me castigava. Não é verdade? E não ia me mandar para o inferno? Então veja, ninguém botou aquele olho grandão. Não. Ninguém botou? Aí aos 14 anos eu descobri que ele era pai. Sim. Pronto, aos 14 anos de idade ele era pai. Era o melhor pai que existia. Então. Aí dos 20 anos que eu conheci o Espiritismo, eu aí fui descobrindo que ele era melhor do que eu pensava. Oh, beleza. Então, graças a Deus. E agora é uma brisa, um vento. Ele agora é um vento na minha vida. Que delícia. E você desenhou o vento, foi? Eu adorei o desenho de vento dela. Entenderam a aula? Entenderam a aula? Entenderam a aula? Essa era a cilada. Essa era a pegadinha. Por quê? Deixa eu passar ali. Por quê? Porque nós queremos fazer exatamente essa proposta para você. É a sua concepção, é a sua ideia de Deus quem está regulando os seus processos consigo. Quais são as implicações psíquicas, por exemplo, dessa construção deste Deus, né? Eu tenho essa experiência, viu, Maria? Maria, eu fui coroinha, fui professor de catequese, e Deus, meu Deus, que coisa é essa? E tinha um negócio que era o seguinte, lá no interior da Bahia, onde eu nasci, tinha um negócio que era assim, quando trovejava, relâmpago, trovão, aquele trovão, era papai do céu brigando. O que agora você veja, 7 bilhões de pessoas no mundo, eu devia ser muito especial, para papai do céu parar o que ele estava fazendo, pega outra aqui, irmão, porque papai do céu devia ser uma pessoa muito ocupada, e papai do céu parou o que ele estava fazendo, para poder brigar comigo por uma coisa que eu nem sei eu não sei o que eu fiz. E aí, Maria, isso vai nos estruturando numa perspectiva de uma relação com a gente e uma relação com os outros muito cruel. E a gente não quer entrar aqui num relativismo barato de que não tem resposta. A gente só quer dizer para você que a resposta que você tem a uma pergunta é um problema com o qual você vai precisar lidar. Se você faz terapia, ótimo, leve para a terapia semana que vem. Se você não faz, comece. Precisa, viu, irmã? Logo, precisa. Porque é disso que a gente está falando. A gente está falando sobre essa imagem de Deus, porque, gente, nós não sabemos, e nós não vamos entrar numa briga, porque cada um aqui vai dar conta, né? Quantos intérpretes, quantas versões...
Quantas narrativas, quantos mitos, quantas histórias, quantos livros sagrados, quanta gente querendo deter. Eu já disse que eu sou da área de letras, então, né, eu vou revisar as coisas aqui para vocês. Lá em letras a gente fala que um texto terá tantas interpretações quantas forem as forças que dele se apropriarem. Ou seja, quantas interpretações a gente não vai... É uma pergunta sem resposta. A gente tem até uma interpretação para te dar, porque a resposta que os espíritos deram ali no 19 foi uma. Talvez se perguntássemos hoje para os espíritos, bora revisar o livro dos espíritos. Vamos chamar aqui um pessoal aí, vamos pegar um médium virado. Não pode falar porra. Vamos pegar uns médios maravilhosos, botar esses médios aqui nesse salão, vamos replicar a metodologia de Kardec, vamos fazer as mesmas perguntas, vamos botar médio em tudo que é canto desse mundo. Talvez a resposta já não fosse essa. Porque a relação que o século XIX, que a mentalidade do século XIX tem com a ideia de causa, porque é assim que a resposta é dada, a relação que o século XIX tem com a ideia de causa já não é a relação que o século XXI tem com a ideia de causa. Então, talvez, já não fosse mais essa resposta. Porque a resposta, eu já te ouço, viu, pai? Que agora eu estou empolgado aqui, viu? Aí eu vou guardar, quando eu tiver esse assunto, eu vou deixar para você, entendeu? Isso aqui é quando o facilitador não está muito seguro, ele, ó, vou deixar o pessoal falar, porque, né? Aí você chama de metodologia ativa, tira uma onda danada. Mentira, é que você está com preguiça de dar aula. Ó, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira, tem texto que traduz primária, de todas as coisas. E o raciocínio é lógico. Tem causa sem efeito? Não tem. Tem efeito sem causa? Não tem. Não tem. Se eu disser assim, Miguel passou no vestibular. Vocês já souberam? Vocês já souberam? Vocês já souberam? Não, você não falou? Você está muito terapeutizada. A Alessandra só tem esse assunto. Eu fiquei imaginando o povo chegando no curso. Gente, bom dia, meu filho passou no vestibular. Meu filho vai fazer comunicação. E o meu outro filho formou já. O outro passou no... né? Miguel passou no vestibular. Isso é uma causa ou uma consequência? Miguel passou no vestibular. Isso é uma causa ou uma consequência? Isso não é nada, isso é um fato. 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 Se eu disser assim, Miguel passou no vestibular porque estudou. Miguel ganhou um carro porque passou no vestibular. Passar no vestibular agora virou a causa ou a consequência? Não é? Não, as coisas não são nelas mesmas, elas são em relação. Então o raciocínio é simples. Porque você está falando que Deus é causa? Olhe para tudo que está aí. Isso é alguém fez. Alguma coisa gerou esse negócio. Não brotou do nada. Quem fez? Deus. Pronto, resolveu. Agora, é assim, por exemplo, que a tradição cristã, antes do Espiritismo, concebe? Não. Quando Maria fala do vento, Deus já foi pedra, já foi animal, já foi árvore, já foi gente, já foi meio gente, meio bicho, né? Jesus chamando Deus de Pai, que baixaria, hein? Porque mesmo na própria tradição cristã, judaico-cristã, Deus foi mudando. Ou não foi? Precisava organizar aquele povo. Aí Deus tem uma pegada moral. Pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, não pode, não pode. Pronto, um regulador moral. Eu preciso de uma instância moral que regule esse povo. Deus. Não, acabou. Agora não vamos para a guerra. Agora a gente vai guerrear. Agora eu já não preciso mais somente de uma condução moral. Eu preciso de alguém que vá à frente do exército para ganhar essa batalha. Agora é o Senhor dos Exércitos.
Eu não estou falando de religiões diferentes, eu estou falando de uma mesma narrativa, de um mesmo livro. Não é assim? Não foi mudando? Aí Jesus chama pai. Como é que chama Deus de pai, velho? Naquele contexto, pai, paiinho, abá, pai, papaizinho, no diminutivo, pai. Se tivesse chamado de mãe, pronto, né? A crucificação teria sido um pouco anterior. Não dava para chamar de mãe. Não dava para chamar de mãe. Mas tem tradição religiosa que admite. Não é isso, gente. Então, qual é a pergunta da aula mesmo? Qual é a sua história com essa imagem? Com essa Imago Dei, como a gente chama. Mais para frente, vocês vão ver bastante esse conceito, esse arquétipo, essa ideia de Deus. Como é seu nome, pai? Marcelo. Fala, Marcelo. É o seguinte, eu peguei aqui para representar e me veio muitas coisas, né, na mente, mas depois eu não cheguei a desenhar nada, porque eu percebi que o que eu colocasse aqui ia limitar a ideia de Deus. Ótimo. E a folha em branco, para mim, já representava tudo e mais além, que eu acredito assim, mais além do que a própria folha. Perfeito. Né? Então, aqui existem todas as possibilidades, foi o que eu senti. E aí concordo com todos que falaram, porque realmente tudo que foi falado também poderia estar contido aqui nessa folha. Né? Então, você deixou a folha em branco. Deixei em branco. Perfeito. Essa aula pode dar muito certo, pode dar muito errado. Eu me lembro disso uma vez, a gente estava, viu, Marcelo? Essa coisa do deixar em branco, sabe? A gente estava numa aula assim na pandemia, ainda era aula no Zoom, né? E aí a gente falando sobre essas coisas todas, e uma aluna falou assim: o que é isso aqui, gente? Já está pedindo doação, é? O negócio bugou. Ô, Cláudio, eu decorei o slide, viu, Cláudio? Não sei da aula. Estou brincando. Ó, aí a aluna falou assim: mas para vocês agora ficou muito fácil. Porque a gente vai na religião tal, Deus é isso. Na religião tal, Deus é aquilo. Na religião tal, Deus é aquilo. Eu vim para cá para você me dizer o que é Deus no Espiritismo. E está todo mundo falando um bocado de coisa e vocês estão concordando com todo mundo, então para vocês está muito fácil. Pelo contrário. Está mais difícil. Por quê? Porque seria muito simples a gente pegar um conceito, decorar e acabou. E se aprisionar nesse conceito. O que a gente está tentando fazer é fazer você pensar como todas as suas outras concepções, a sua relação com tudo tem a ver com essa, e como muito do seu psiquismo, da sua forma de ver, do seu momento, da sua idade. Quanto de você está colocando nesse lugar e nessa imagem? Essa é a conversa que a gente vai fazer a partir de agora. Né? Guarda aí, viu? Durante a conversa, se você tiver mais alguma coisa para papel com que você pensou, por favor, viu? Vamos continuar conversando. Quando a gente olha, né? Olha para o termo processo de adoração, né? Esse processo mesmo de reconhecimento, né? Do divino, de reconhecimento do sagrado, como você queira chamar, né? Esse processo ele vai acompanhando a história da humanidade, ele vai evoluindo também. Como disse, né, nossa professora de biologia ali, né, ele vai evoluindo pelos reinos. Né? Então a gente tem, por exemplo, expressões sem enxergar, por exemplo, Deus nos reinos. Aí você enxerga Deus no mineral. A gente vai conversar sobre isso aqui na aula de evolução, né? A gente vai conversar sobre o princípio espiritual, o Luiz chegou a tocar um pouco nisso aqui. Mas como a gente fala que o princípio espiritual ele vai fazendo estágios aí, né? O professor vai perguntar o que pode aprender lá no mineral, o que aprende sendo planta, o que aprende com a planta, né? O que aprende, sei lá, sendo animal. Então, assim, na história da humanidade, na trajetória da humanidade, na nossa trajetória na Terra, né? Nós fomos também passando a nossa percepção de Deus, a nossa imagem de Deus. Então, a gente tem ritos de adoração que vão evoluindo na perspectiva de passar por esses reinos e por esses espaços. Então, a gente pode reconhecer culturas e sociedades que reconhecem o divino no mineral, na pedra. A pedra é sagrada, né? A montanha é sagrada, certo? O espaço geográfico, tem algum espaço que seja sagrado. A divindade está materializada e se comunica ali.
E a gente não vai entrar no julgamento de valor para dizer se está certo ou se está errado, mas a gente vai investigar como aquele psiquismo conseguiu elaborar aquela percepção por uma necessidade. Porque se vocês leram o capítulo aí antes da aula, o capítulo fala que Deus é uma necessidade psicológica também. É uma regulação psicológica que a gente tem. É uma necessidade psíquica que a gente tem, né? Então, esse Deus que vai evoluindo para o vegetal, esse Deus que vai se manifestando no vegetal, né? Essa interpretação do fenômeno da natureza que vai também se colocando nesse lugar. Então, essa tentativa humana de dar conta de Deus. Essa tentativa humana de dar conta do que não conhece, do que não sabe, do que ultrapassa, do que sente. Quando eu falei para a Maria que a aula já estava terminada, é porque a gente está nessa pegada de ter a experiência de sentir Deus, né? De sentir o divino, de sentir esse movimento. Tem gente que vai dizer que é energia, tem gente que representou como algo. Vocês representaram por diferentes significações, com planta, com árvore, com natureza, com pôr do sol, com vento, com óvulo, com coração, com a folha em branco, né? Com, sei lá, pontos, com mosaico. Teve gente em aulas anteriores que fez dobradura para representar o papel, né? Com equação, não sei. Mas a gente tem essa perspectiva de enxergar a divindade, o Deus que se manifesta no animal, né? A gente está avançando do mineral para o vegetal, para o animal, para o humano, para uma perspectiva de Deus numa concepção mais para uma perspectiva de Deus mais próxima do humano, para uma perspectiva de Deus mais distante do humano. Enfim, nós estamos fazendo esse processo nesta e em várias reencarnações. E aí a gente vai pensar exatamente nisso, foi o que a gente trouxe, né? A própria concepção de, se a gente pega só um recorte, né? Eu tenho uma formação, né, antes de chegar ao Espiritismo, como muitos de vocês, eu tenho uma formação muito cristã, muito católica. Eu falo muito desse lugar. Quem não teve essa formação vai falar de outros lugares. Essa casa é uma casa tão diversa, tem tanta gente que veio de tanto lugar aqui, que às vezes a gente está falando da mesma coisa e está falando de outras. Porque a minha experiência com o divino foi uma experiência muito personificada. É uma pessoa, é um senhor, é um velhinho que está sentado no trono. Está sentado no trono e está ali anotando, registrando, e eu estou ainda hoje, ainda hoje achando que, está vendo. Porque Deus está sempre vendo. E isso, para a minha constituição de sujeito, é um grande problema. Ainda é um grande problema. Com tudo que você imaginar. Ainda é porque isso me estrutura. Essa visão, essa relação. Deus não deve ser isso. Não sei se é. Mas eu me estruturei a partir dessa imagem. Eu me estruturei. Estou trabalhando, viu, Maria? Igual você falou aí, estou trabalhando nessa casa para ver que onda é essa mesmo de sentir Deus. Como é esse negócio de sentir Deus? Como é esse negócio de não passar o dia inteiro pensando, será que Deus anotou isso? Exame de consciência de noite. Será que Deus anotou esse negócio? E na balança tem mais ou tem menos? Né? Mas mesmo dentro dessa tradição, e vocês que vêm de outras tradições, ou de nenhuma tradição religiosa, certamente podem achar muito estranho o que eu estou falando. E eu estou tomando só uma referência. Porque esses ritos, vou voltar para o vento lá de Maria, esses ritos, no próprio contexto, se você pensa um Antigo Testamento, se você pensar a necessidade, né, de uma organização de sociedade, como eu disse agora há pouco, o Deus da tribo, o Deus tribal, o Deus do grupo, o Deus daquela linhagem, o Deus que escolheu aqueles e não aqueles, o Deus que está nessa terra, mas não está naquela, o Deus que vai vencer essa batalha, tem essa concepção de juiz, de militar, que é o Senhor dos Exércitos, de moralizador. Isso é um marco na tradição e na história da humanidade. Sobretudo nós que estamos aí vindo de, né, heranças mais ocidentais. Jesus chama de pai. O Espiritismo vem com Kardec para chamar de inteligência suprema.
Veja que tem um movimento de mudança nessa concepção. E eu só estou tomando essa concepção. Só estou tomando essa concepção. Para falar de quê? Da gente, da sua história. Da sua história. A sua história com a... Veja que eu estou tentando não falar nem de Deus. É a sua história com a ideia de Deus. Porque são coisas diferentes. Porque Deus a gente não sabe o que é. A gente pode até sentir. E tudo que a gente está falando é representação. Tudo que a gente está falando é representação. É predicativo que nós estamos dando a Deus. É projeção nossa. Deus é amor. Por quê? Porque a gente só consegue alcançar. Qual é o sentimento mais sofisticado que você tem, que você conhece? É amor? É o que você tem. Se você descobrir depois um outro sentimento, professor, Deus para mim não é, Eduardo, Deus para mim não é amor não, porque é outra coisa. Se você tivesse, por exemplo, se você fosse um artista e eu te desse lá as pinturas, as tintas, os pincéis, as telas, seria diferente dessa expressão. Uma folha de A4, sem nenhuma pranchetinha, com a canetinha. Entendem o que eu estou dizendo? Sim? Então, vamos embora avançar. Quando a gente fala do Espiritismo, é exatamente o que a gente está trazendo aqui. Allan Kardec, mergulhado nas nobres inquirições filosóficas, nas fontes sublimes da espiritualidade superior, recolheu por meio dos imortais que Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pronto. Ninguém vai dizer que eu não falei do tema da aula. É o que eu disse. Esta aula podia terminar em 1 minuto. 5, vai, 5. 2 minutos para prece. Se for minha, vai ser maior, então 5 minutos, que eu gosto de reza. Eu gosto. O que é que tem? Hoje eu cheguei lá no ciclo 8. É você que vai fazer a reza? Ela reza? 1 minutinho de prece, um negocinho, apaga a luz, um verde, uma musiquinha, pá. Gente, qual é o tema de hoje? Deus. O que é Deus? Bora, gente. Está em marca-texto. Não, vamos lá. Deus é a Não, vocês têm que completar. Deus é a do Uni. E eu menti na resposta. Eu pulei aqui, eu inventei a resposta. Veja, era o juiz e o senhor dos exércitos. Vocês que são de outras tradições religiosas, não se sintam tristes comigo, desculpem, que eu, sabe? Fica feio a gente falar do que a gente não conhece, não imagina. Esse negócio aí eu decorei um bocado. Aí eu consigo falar. Aí virou inteligência suprema e virou causa primária. Foi Deus que mudou? Foi Deus que mudou? Deus mudou? Temos um problema teológico aqui. E aí, Deus mudou? Deus muda? Sei lá. Sei lá. Em algumas tradições, fora aí desse circuito, os deuses mudam, se transformam, oscilam. Veja que até nisso é um problema. Porque se você pegar a tradição cristã, por exemplo, fica difícil admitir que Deus tenha mudado. Não fica estranho? Mas se você olha para outras tradições, agora uma coisa é fato, nós estamos mudando. E é essa pista que eu quero que você pegue hoje. Ó. O que a sua ideia de Deus diz sobre você. O que sua ideia de Deus justifica em você. Ou a sua não ideia de Deus. Ou a sua negação de Deus. Porque cabe também, viu? Cabe também. Porque a experiência é particular. A gente aqui admite, como instituição, como casa, como centro espírita, como universidade, a gente admite. Mas no próprio... 4 pessoas diferentes deram essa aula durante essa semana. Se você pegar as 4 aulas, são aulas muito diferentes. Perispírito não é não, viu, Marta? É igual. Pode pegar o slide do coleguinha. É sério isso. Processamento da encarnação. Pode usar o mesmo slide do coleguinha. O que é espiritismo? Pode usar o mesmo slide do coleguinha. Evolução. Pode usar. Deus não dá para usar o mesmo slide do coleguinha.
Não dá. Tem uma amiga nossa, Tânia, ela é coordenadora da turma de terça. Tânia é arquiteta. Aí uma vez eu fui fazer essa aula com ela. E eu, porque Deus é pedagogo, Deus é pedagogo, Deus é pedagogo, Deus é pedagogo. E Tânia se doendo lá, assim como, né? Pedagogo, 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 pedagogo. Né? Não, Deus é um arquiteto. Ah, para, Tânia, arquiteto? Por que arquiteto? Né? Deus é um designer. É um designer. Só que eu estou com um problema sério aqui, que eu estou usando o tempo todo masculino. Olha como eu estou atravessado por uma concepção. Não é? Olha como eu estou atravessado por um lugar. Olha como isso me afeta. Olha como é muito mais Dudu do que Deus. Não é isso, gente? Mas vamos conversar, vamos avançar. E aí, é Joana quem diz isso. Eu adoro esse shelp que Joana dá. É assim que da usa, ainda fala assim? Joana, dona Joana, Joana de Ângeles. Aqui é Joana falando, né? Com Divaldo, por Divaldo. Allan Kardec mergulhando, a linguagem é bem essa, né? Acho chique. Allan Kardec mergulhando nas nobres inquirições filosóficas, nas fontes sublimes da espiritualidade superior, recolheu para o meio dos imortais que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, em admirável síntese das mais felizes. Aí Joana continua. Completando a argumentação com a asserção de que o homem deve... Aí eu adoro essa parte aqui. Nós devemos estudar as próprias imperfeições a fim de libertar-se delas, o que será mais útil do que pretender penetrar no que é impenetrável. Deu ou não deu na cara da gente? Mas vocês estão perdendo tempo com isso, gente. Vão cuidar do B.O. de vocês. Não é? Porque Deus é aí, Deus é aquilo. Vá dar conta de si, vá se estudar. Por isso que eu gosto de fazer aula desse jeito, porque, veja, podia ser uma aula assim, gente, porque para a tradição tal, Deus é assim. Vamos fazer uma revisão histórica. Aí você ia sair daqui cheio de conteúdo enciclopédico. Nossa, aquele facilitador sabe muito. O que o facilitador sabe é problema dele. Serve para ele ou não serve? E você faz o que com isso? Vocês entendem, gente? E não é à toa que essa é a aula 2. Não é à toa. Porque essa relação de vocês com essa ideia de Deus, ela vai ser fundamental para vocês começarem a dar conta do que trouxe vocês aqui. A gente vai falar tanto de autotransformação, autoconhecimento, autoiluminação, autodeterminação. A gente vai fazer tanta coisa nessa ULI, mas primeiro a pergunta é, será que você não pode usar a sua concepção de Deus para começar a investigar a si mesmo? A se entender a si mesmo? A dar conta de si mesmo? Porque é isso que Joana está dizendo, não é? Não é isso que ela está dizendo? Olha que eu trouxe, é bom quando a gente chama argumento de autoridade. Foi Joana que disse. Certo? Porque o menino lá estava no centro, falou um negócio na maluquice, era para dar aula de Deus. Ele foi lá e fugiu, botou o povo para conversar, todo mundo disse um bocado de coisa, ninguém entendeu nada. Aí eu chamei logo uma autoridade, vão procurar o que fazer. Porque vocês não vão penetrar o impenetrável. Nós não vamos. Nós vamos tentar. E a tentativa é importante. Mas a tentativa é importante para a gente olhar para a gente. Porque tudo isso que... Eu vou te dar uma boa notícia agora. Tudo isso que você está vendo em Deus, você tem. Você tem. Essa folha em branco que você é, aberta a tantas possibilidades, dialogando com tantas possibilidades, isso é seu. Você é assim. Como é que você falou, Ana? Essa consciência, como é? Consciência, isso é seu. Esse vento, Maria, essa brisa aí, Maria é um vento. É uma cabeça de vento. Esse pôr do sol é seu.
É seu. A gente só está vendo o que a gente tem. A gente só está vendo o que a gente tem. Vou fazer um teste. Quer que eu faça esse teste com você? Quem aqui, nesse slide, está conseguindo reconhecer... Espera aí, eu vou colocar nesse aqui, que eu acho que esse é mais fácil. Quem aqui nesse slide está conseguindo reconhecer uma oração subordinada, reduzida, de gerúndio, com pontuação intercalada, separando o sujeito do verbo? Não viram, não? Não viram, não? Sabe o que vocês não viram? Porque não é o que interessa a vocês. Você não tem isso. Não é uma... Vocês não viram. Eu vi. Porque isso me é caro. Para o bem e para o mal. Com todas as aspas, porque bem e mal. Você não viu. Se você é uma pessoa de design, você é uma pessoa que mexe com... Nossa, que slide velho. Ninguém usa mais esse PowerPoint, gente. Olha lá, ó. Mandinha. Eduardo fez essa aula em 1964. Não teve nem coragem de botar uma imagem. Que slide pobre. Pronto, feio. Não é, Amandinha? Eu sei, a Amandinha está me julgando ali. Olha para ela ali, ela está me julgando, ó. Trabalhadora julgando facilitador. Sabe por quê? Tem um PowerPoint velho aí? Tem. Tem uma oração subordinada aí? Tem também. Está todo mundo vendo o quê? O que lhe é caro. O que lhe afeta, o que lhe toca. O que lhe atravessa, o que faz sentido. Então, assim, eu vou lhe dar uma ótima notícia. Tudo que você viu em Deus, você tem. Porque se você não tivesse, se você não soubesse o que é, se não fosse uma experiência cara para você, você não conseguiria reconhecer nele, nela, nele, sei lá. Você tem. Esse julgador que você viu em Deus aí, você também tem. Essa pessoa que está à espreita, medindo o que o outro faz, o que o outro... Você também tem. Está aí. Está aí. Essa sua negação de Deus lhe interessa. Lhe pertence. É seu. Como é seu, veja o que você faz com isso. Porque, afinal de contas, disse Joana, vão procurar o que fazer. Não é melhor? Vem por centro, sábado de manhã, a cidade pegando fogo de carnaval. O povo tudo louco, já insano. As portas do umbral tudo aberta. Né? Tudo aberta. E nós lá, levando nós, né? E a gente aqui, minha gente, olha, tentando teorizar sobre Deus. Hein, Marta? Vão procurar o que fazer com isso. Certo? Mas vocês não viram a oração subordinada ali, não? Então, se eu estiver mentindo também, tá tudo certo, né? Também vai, né? Também vai. Pertence a mim, né? E aí eu queria que a gente pensasse exatamente nessa coisa da ideia de Deus. Ideias de Deus. Eu coloquei essa imagem porque me interessa. Tem um personagem do Antigo Testamento que ele está lá na roça mexendo em umas coisas. E aí tem um matinho que começa a pegar fogo, aquele fogo não se consome, ninguém sabe que negócio é aquele, aquela sarça não para de arder. Aí se aproxima, né? Vou ver qual é de minha irmã. Aí essa voz começa a falar. Aí manda um recado para o povo. Aí ele pergunta assim, tá bom, eu vou dar o recado. Mas é para dar o recado em nome de quem? Aí a voz fala assim, diga que eu sou, mandou falar. E para aí. Não é possível que Deus não tenha condição de terminar uma frase completa, porque eu sou não é frase completa, faltou o predicativo do sujeito. Olha eu de novo. Verbo de ligação. Eu posso só fazer uma coisa de português aqui rapidinho? Só para mexer no trauma? Só para... Mais uma? Álvaro, né Álvaro? O Álvaro é assim, ó. Sabe essas construções?
Deus é. Esse é um verbo de ligação, certo? Olha, todo mundo lembra. Todo mundo lembra. Depois desse geralmente vem o quê? Amor. O que mais? Justiça. Olha ali, é julgadora, viu? O que mais? Fiel. Fiel! Essa é boa. Deus é fiel. Paz. Alegria. Gramaticalmente falando, toda vez que você coloca uma característica para alguém com a mediação de um verbo de ligação, aquela característica não é inerente ao sujeito, ao termo. Ela é atribuída. Isso é um termo gramatical. É uma atribuição. Na hora que eu falo assim, o professor manipulador na sala, né? Não é possível que você errou aquela questão fácil. Fácil é um adjetivo. Questão é substantivo. O professor está sendo um escroto com você. Não pode falar. Por quê? Porque ele não está lhe dando a opção de discordar. Não está dando a opção de discordar. Parece que ser fácil é uma característica inerente, própria da questão. Não é uma opinião, é um fato. Luiz, você errou aquela questão fácil. Aí Luiz está aqui. Não é fácil. Mas ele não lhe deu o direito de discordar dele. Porque, gramaticalmente falando, se não tem o verbo de ligação, é uma característica inerente. Você entendeu o que eu estou dizendo? Quando eu digo assim, essa questão é fácil, a relação gramatical é outra. Porque quando você coloca o verbo de ligação, o que vem depois não é uma característica própria do ser, é uma característica dada por outra pessoa, é um predicativo. Aí é como se Deus dissesse assim na fala: eu sou. E o resto? E o resto? Aí é você, Pai. É seu. É seu. Quando você fala que Deus é amor, você está falando de você. Amor. Esse coração que você desenhou aí, viu, André, que eu vi que você escondeu. Já escondeu, mas você desenhou. André ainda riscou o coração todo e botou um negócio de um LED saindo. André. Relação de André com o coração. Não sei se ele é cardiologista. Não sei. Com amor, não sei. Entendem? Entendem? Então, são atributos que a gente está construindo. Mas a boa notícia é que eles são nossos. Porque se nós conseguimos ver amor em Deus, nós temos. Porque ninguém vê oração subordinada. Se a oração subordinada não é algo que lhe integre e faça parte de sua vida, seja algo do seu cotidiano. Ninguém fica olhando frase para ver oração subordinada. Só o maluco do professor de português. Né? Então, o que eu queria que vocês fizessem comigo agora? É um exercício. Quem faz esse exercício já falei dessa minha experiência, né? Quem faz esse exercício é a Adenauer, no livro Voo do Espírito, tá? Nós temos as marcas dessa ideia, né? E aí eu quero que você dê uma olhada nisso aqui, ó. Concepções de Deus e implicações do psiquismo. Você viu, Amandinha, aqui? Deus é um designer? Tá dando para ler? Mas o slide é feio, né, mãe? Opa, aí, alguém está concordando que o slide é feio? Que absurdo. O que a Adenauer faz nesse livro? Ó, é uma experiência rápida que nós vamos fazer aqui agora. Bem rapidinho. Ele vai mapeando concepções de Deus e tentando trazer algumas hipóteses sobre como o psiquismo dos indivíduos se estrutura a partir dessa ideia de Deus. Eu não quero colocar a Adenauer nesse lugar de quem sabe todas as coisas e pode dizer tudo sobre nós, sobretudo num capítulo de livro. Mas eu quero que você veja essa ilustração. Está tirando foto ali, ó, do meu slide para mandar para Pedro, para dizer que meu slide está feio, para ele me ensinar. Ó. Minha filha, você agora é monitora do ciclo, você agora tem que dar exemplo. Vocês sabem que isso aqui é uma instituição. A André está sobrando ali, ó. É nora, é marido, é uma confusão aqui, viu? Vocês tomem cuidado. Se for falar mal de um, preste atenção no que você fala, para saber como é a relação, viu? Está aqui a menina Amanda, eu quero falar com você sobre aquela coordenadora, Alessandra. Com a nora? Está chamando de nepotismo, ó. Será? Não, amor. É porque é muita dívida que ela tem para pagar com a espiritualidade, ela está cooptando a família.
Olha eu falando de dívida, gente. Olha eu falando de dívida, me traindo, tá vendo? Então, um exemplo disso, ó. Olha o exemplo, só para você fazer a sua, tá? Isso aqui é um exemplo do que Adenauer faz no livro Voo do Espírito, para você fazer o seu. Olha o que ele faz. Ele pega uma concepção de Deus. Deus punitivo, que julga os atos humanos segundo preceitos morais. Tem? Tem essa concepção? Alguém conhece? É a sua? Olha como estão evoluídos. A sugestão, ó. Para Adenauer, um psiquismo que concebe Deus assim, se organiza assim. Entenderam? O sentimento de culpa, uma amiga conhecida nossa, né? Aí a gente fica aqui no... Não é culpa, é responsabilidade. Aí troca a palavra e é a mesma coisa. Responda. Aquele pessoal tipo, não, é responsabilidade. Não é minha culpa, mas eu assumo, né? Tem que trocar a palavra, mas tem que rever também a relação com o sentimento e o conceito, né? Sentimento de culpa reorganiza a mente para a ocorrência futura de alguma experiência desagradável, punitiva. Então, como Deus é punitivo, Ele vai sempre julgar os meus atos. Como eu estou em constante erro, eu tenho que me preocupar o tempo todo, porque vou ser punido. E mereço. Mereço. Então, eu estou numa ansiedade o tempo todo, porque eu vou ser punido, mereço ser punido, porque, afinal de contas, Deus é punitivo, justo e merecedor, para que venha trazer alívio ao culpado, pois se considera um infrator que agiu contra o Criador. Então, o Senhor pode mandar castigo, porque aí vai me aliviando. Porque como eu estou em constante erro, como eu já nasci assim, já herdei isso, sou um pecador original, então manda aí, porque aí vai me aliviando. Mas a culpa me estrutura a partir dessa relação. Certo? Entenderam o que a gente está querendo fazer agora? É um exemplo, tá? Ninguém vai sair daqui com essa abordagem, com esse diagnóstico, sei lá o quê. Não é isso. Mas é o convite para que a gente possa pensar nisso que eu estou falando o tempo todo. A sua concepção e como se organiza o seu psiquismo. Deus generoso e concessor de bênçãos, sempre beneficiando os seus filhos. Maravilhoso esse, não é? Sempre. Porque aos que o amam, Ele dá enquanto dormem. Certo? Então, você não ama, Deus não lhe deu. Por que não deu? Se Deus é tão bom, por que deu para o outro e não deu para você? Como é esse negócio aqui? Veja que é uma concepção também, ó. Deus generoso, concessor de bênçãos, sempre beneficiando os seus filhos. São todos filhos? Então tem gente que não, né? Não sei. Postergação de decisões, crença em soluções mágicas e sumárias. Tudo se processa conforme o ideal de vida em que os mecanismos solucionadores são acionados para que fatores externos venham salvar a pessoa. Então a gente não precisa fazer nada. Não precisa fazer. Precisa fazer porque Deus vai fazer. Você não tem responsabilidade nenhuma, viu? Porque Deus vai fazer por você. E vai fazer por você porque você é um querido dele. Ele vai fazer por você. Certo? Não fica apontando ninguém. Não sei quem é assim lá em casa. Não fique não, viu? Que aí você vai tirar foto. Você aqui e vi você na aula. A gente é um pouco assim em algum momento. A gente vai para esses lugares também, né? Deus Pai, e ao mesmo tempo protetor maternal, visando a restabelecer a proteção quase perdida, a mente estrutura-se para os sacrifícios em gratidão ao seu Deus e para a continuidade da proteção antes concedida. Não posso perder a proteção, não posso perder a moral com meu pai. Não posso perder, tá? Deus rígido, isso aí tá com todo mundo está com esse negócio aí, algum arquivo de perispírito, viu? Não é possível que com tanta encarnação pensando assim, vocês já mudaram esse negócio. Será que já estão assim? Tomara. Maria que já está ótima. A Maria está sentindo Deus. Maria, eu fiquei com inveja de você, Maria. Tá vendo aí? Deus rígido, disciplinador e juiz absoluto. Tendência a uma personalidade julgadora e cobradora do comportamento alheio. A mente se estrutura para trazer à consciência parâmetros rígidos de comparação da realidade com normas e regras absolutas.
Porque se Deus é assim, né? Vocês entendem que a motivação é a gente pensar na nossa relação com a gente, né? Aquele julgador que está aqui dentro o tempo todo, ó. Aquele carrasco da gente que está aqui o tempo todo, né? Dizendo para a gente, não, mas eu não... Talvez tenha a ver com isso. Talvez tenha a ver com essa sua relação. Aqui eu não saberia dizer quem nasceu primeiro. Na perspectiva de que é essa concepção de Deus que gera esse psiquismo ou é esse psiquismo que gera essa concepção de Deus? Se vocês conseguirem essa resposta, vocês me falam. Tá? Mas tem esse vínculo e tem essa relação, né? Tem esse lugar aí. Deus todo amor. Isso é ótimo. Crença maquia a realidade pela ausência do contraditório. A mente se molda de tal maneira que a maldade nunca é pessoal, pois é atribuída a um agente externo único responsável por tudo de ruim que acontece. Se Deus é... Será que Deus pode fazer o mal? Porque será que a gente admite o mal da gente, que a gente tem? Será que a gente reconhece? O que seria o mal? Esse pessoal de centro espírita é perigosíssimo. Opa, Ana, o que seria o mal? Peraí, mulher, não complique minha vida não, assim cedo. Mas é essa pergunta mesmo, Ana, é exatamente isso. Né? Isso que a gente não vê na gente, isso que a gente não enxerga na gente. Né? Concepção de Deus todo-poderoso, interventor direto, tendência a enxergar as tragédias como reações de desagrado aos atos humanos. Em lugar de um destino pessoal construído conscientemente, tem-se a expectativa de um lugar privilegiado junto aos eleitos pelo seu Deus. Essa aqui é tensa também, né? E aqui a gente tem um problema para compartilhar com você. Você é responsável por você. Você é herdeiro de si. E você precisa se implicar na construção dessa realidade que você quer. Você precisa se implicar na construção desse lugar em que você quer estar. Espiritismo é um negócio para gente adulta, na perspectiva de gente que se responsabiliza mesmo, sabe? E que assume que, olha, há coisas do meu destino que são do meu destino, que são minhas, que me pertencem, né? Que são da minha responsabilidade, que são da minha condução. E talvez a gente colocar tanto, né, nesse externo, nesse exterior, possa ser um primeiro impacto que a gente vai ter aqui também, porque tem muita coisa que a gente vai voltar para a gente porque nos pertence, para além dos outros, quaisquer que sejam esses outros. Eu não estou falando só de Deus aqui, eu estou falando da nossa relação com o outro também. Né? E aí, minha gente, eu fiquei procurando. Pareceu que eu estava procurando resposta, sabe, no livro. Aí ele falava, essa aqui, não tem problema. Essa aqui, não tem problema. Essa aqui, não tinha. O que eu estava doido para ele dizer assim, esta é a concepção de Deus. Não tinha. Por quê? Porque isso é uma construção do nosso psiquismo. Né? E aí, duas sugestões. A primeira, que a Adenauer sempre fala para a gente, viu, Maria? Essa aqui é Maria, ó. É preciso sentir Deus. Ter uma relação, um romance. Certas compreensões de Deus aprisionam a mente, cada um deve perceber a seu modo. Sentir Deus. Sentir Deus. Deus é o nome que a gente está usando. Sentir o divino, sentir o sagrado, sentir o transcendente. Né? Isso também está muito comprometido com essa perspectiva. Né? E aí, eu gosto muito de uma fala, eu estava vendo essa aula feita por Djalma Margolo, eu queria roubar isso dele, mas ele falou primeiro que eu, que Deus é um pedagogo. Só que até para ser um pedagogo, depende da escola. Não é? Porque depende da pedagogia. Não é não? A gente fala, por exemplo, que a gente está num planeta de provas e expiações. Prova é uma palavra que a gente adora, né? Não é? A depender de sua concepção pedagógica, a sua concepção de prova muda, sabia? Sabia? Prova, a depender da concepção pedagógica, é vingança. Prova é vingança. Você não... Vou fazer uma prova terrível para aqueles meninos. Eles vão ver. Deixa, eu me viro na prova. Né?
Vai se dar mal na minha prova. Vou fazer. Ninguém tira 10 na minha prova. Prova, às vezes, é uma estratégia para você manter a galera contida. Para manter o povo calado, manter o povo quieto. Olhe, vai cair na prova, viu, gente? Esse assunto é da prova, viu? Aí eles ficam quietos, contidos. Prova é contenção. Prova é vingança. Prova é punição. Ou prova pode ser uma experiência privilegiada de aprendizado. Eu sou professor de português, vocês já sabem. E quando eu tenho um texto muito importante, eu quero que o menino leia, eu não coloco no slide, eu não coloco na apostila, eu não coloco no módulo. Sabe onde eu coloco? Na prova. Sabe por quê? Porque na prova eles estão atentos. Eles estão sem distrações. Eles estão concentrados. Eles estão interessados. Então, se você estiver passando por uma prova, e você deve estar, porque muito provavelmente você não está aqui só porque você gostou da gente. Talvez seja. Preste atenção. Silencie. Se concentre. Dê uma olhadinha no texto. Veja o que é aquele texto. Preste atenção. Porque prova, a depender da concepção pedagógica, é experiência de aprendizado. Leia o texto. Não se distraia, não. Agora, a depender de sua concepção de Deus, essa prova pode ser uma vingança. Pode ser uma dívida que você está pagando. Pode ser uma forma de deixar você contido. Pode ser um bocado de coisa. Entendem como a nossa concepção de Deus vai regulando a nossa relação com os processos da gente? Bonito isso que a gente aprende nessa casa, que a reencarnação é um processo de educação. Vai ter aula sobre isso. É tema de aula sobre isso. É experiência de educação. Qual é o papel do pedagogo, do educador, da pedagoga? Hoje ainda mais, porque a gente tá muito em desuso, a gente professor, né? Porque não tem nada que eu diga numa sala de aula que o menino não possa ver na internet, não é? Eles acham tudo. Não precisa estudar para a minha aula. Não precisa mais fazer nenhum texto, porque a questão, está tudo feito já. Mas qual é o meu papel como professor? O que me sobrou como professor? Qual é a única coisa que me sobrou como professor? E por isso eu sou insubstituível. Construir a experiência do aprendizado. Criar situações de aprendizado. Criar situações de aprendizado. Produzir situações de aprendizado. Não é copiar coisa no quadro, não copiar. Não, porque isso já está na nossa época. Eu adoro essa coisa da nossa época. O professor era tão importante, né? Só ele sabia. Eu não anotasse o que ele disse, não tem mais ninguém. Não é só ele sabia. Detinha o saber, né? Agora a gente está... Mas eu tenho um lugar como professor, que não é mais passar o conhecimento, porque ele está aí. É criar situações de aprendizado. Construir relações, produzir sentido para as coisas que estão aí. Talvez seja esse o convite da divindade, do divino para a gente. Nos convidar para produzir esses sentidos. Experiências de aprendizado, situações de aprendizado. Mas essa é uma concepção que serve ao meu psiquismo. Essa é uma concepção que serve à maneira como eu me estruturo. Porque eu sou professor de português. Se eu fosse professor de biologia, talvez a concepção fosse outra. Talvez a concepção fosse outra. Eu quero saber a sua. E aí a segunda pergunta. Porque a primeira pergunta é: o que a sua ideia de Deus diz sobre você? E a segunda pergunta é: o que a sua ideia de Deus faz você fazer? O que sua ideia de Deus justifica em você? O que sua ideia de Deus autoriza você a fazer? O que é a sua ideia de Deus? Porque, em nome de Deus,
Quantas narrativas, né? Quantas? Isso aqui é um trecho, né, de um documento, né, do processo aqui de chegada, né, ao Brasil e tal, de colonização, da história da província de Santa Cruz. Olha a maneira como descrevem os que aqui estavam, espíritos que aqui estavam. A língua de que usam toda pela costa é uma, ainda que em certos vocábulos diferem em algumas partes, mas não de maneira que se deixem de entender. Carece de 3 letras. A língua não tem 3 letras. Convém a saber, não se acha nela fé, nem lê, nem rê. A língua não tem F, a língua não tem L, a língua não tem R. Coisa digna de espanto. Porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E dessa maneira vivem desordenadamente. Será? Será? Isso aí somos nós, viu? Estamos aqui de novo. Será? Não tem espiritualidade? Será que sua ideia de Deus é tão... Será que, né? Que fora da sua ideia de Deus, nenhuma outra experiência de Deus é possível? Porque não tem fé, não tem F... Não tem política? Será que não tem organização social? Será que não tem os combinados? Será que não? Então, o que sua ideia de Deus autoriza em você? O que sua ideia de Deus justifica em você? E o que sua ideia de Deus faz você fazer? Na perspectiva, inclusive, de dar conta dessa complexidade toda. E é claro que a nossa relação com Deus vai afetar algumas das nossas outras relações, com o bem e o mal, com a maneira como a gente faz prece, com a nossa fé. Tudo isso toda essa concepção de Deus, ela vai desembocar, ela vai afetar outras coisas que são importantes para a gente, né? Relação entre bem e mal. A Ana perguntava agora há pouco, né? O que é o mal? O que é o mal, né? Fazer o bem, fazer o mal, fazer aquilo que é adequado. Né? Que mente é essa e que relação essa mente constrói na perspectiva? Porque algumas coisas que vocês vão ver aqui são coisas bem estranhas. Sabe? Espada. Sabe? Jesus não me trazia paz, me trazia espada. É um negócio meio desconfortável de a gente ouvir. Sobretudo com as certezas que a gente vai trazendo. O que é mesmo o mal? Onde mora mesmo o mal? Quanto de mal há em mim, enquanto eu vejo o mal do outro? Aí vai vir Paulo de obsessão. Né? Eu vou porque eu tenho que entender, porque lá em casa está cheio de obsessor. E aí eu tenho que saber, porque eu não. Com certeza não. Não, eu não, com certeza não. Eu sou obsidiado aqui, eu tenho que saber, né? Você com certeza é obsessor na vida de alguém. E tem alguém lá em outro centro espírita fazendo desobsessão para poder se livrar de você. Desculpa. É ruim esse negócio. Né? Tem notícia boa e tem notícia ruim, sabe, Marta? É ruim esse negócio. Vocês entendem? Eu estou brincando, mas eu estou falando muito sério. Né? É seu. A aula lá do seu parente difícil. Reunião mediúnica. Como lidar com um parente difícil? O parente difícil é você, amor. Mas você também não é só isso. Certo? Porque você também é luz, vento, pôr do sol, amor, paz, energia, totalidade. Você é tudo isso. Você é tudo isso. Tá? Lá no Livro dos Espíritos, a gente, né, como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. E o mal, tudo que dela se afasta. Aí é o problema. Porque que Deus e que lei? Não é? E aí? Em outra concepção cultural, muda. Não muda, gente? O que é legal, ilegal, não muda? Socialmente aceito. Isso também tem muito a ver com nossa concepção de Deus e nossas concepções outras todas, né?
Então é a gente pensar também como essa ideia de Deus ela vai impactando nos nossos conteúdos mais estruturantes. A nossa autoimagem, a relação que a gente tem com a gente, a nossa noção de certo e errado, a nossa noção de bem e mal, a maneira como a gente, por exemplo, se relaciona com a fé. Com a fé. Vocês são pessoas de fé? Vocês têm fé? Não sei mais de nada. Calma, Maria, tá cedo, guarde sua fé. Deixe sua fé aí. Como é fé no Espiritismo? O Espiritismo tem fé? O Espiritismo é o quê? É doutrina, não tem aquele negócio? Aula passada, não foi? Filosofia, ciência, não tem esse interesse? Tem, não tem? Tem um espírito. E aí, é interessante vocês que são de outras casas, né? Como as próprias casas espíritas, elas vão tendo uma relação diferente, né? Com esses símbolos religiosos mesmo, né? Algumas têm uma linguagem mais religiosa, outras têm uma linguagem menos, né? Essa casa, por exemplo, é uma casa que... eu não posso falar isso não, porque está sendo gravado, mas assim, não podia ter aqui uma... Não posso falar. Eu também. Eu estou falando de mim. Mas são as expressões de cada sujeito, né? E a fé tem muita relação com isso. Eu falei sério esse negócio, só não gravei porque eu posso ser advertido, né? Mas aí eu estou falando muito sério. É que eu gosto muito de rito, essas coisas, sabe? Adoro. Olha, eu adoro esse trecho. Esse trecho é muito bom. Gosto dele, tá? A fé cega não é mais deste século. Uau! Que século é esse? Evangelho segundo o Espiritismo. Foi publicado... Século XIX, né? Não é século XIX? A fé cega não é mais deste século. XIX. Nós estamos no 21. Se já não era mais tempo de fé cega no 19, é tempo de fé cega hoje? Não é. Não é lugar para... Aqui não é lugar para a fé cega. Não tem dogmatismo. Não tem. Está dito no Evangelho, segundo o Espiritismo. Não sou eu, é Kardec. Mete logo uma carteirada. Né? Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos. Porque quer se impor e exige a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem. Qual é esta preciosa prerrogativa? O raciocínio e o livre-arbítrio, supondo que ele exista. Eu não vou discutir livre-arbítrio aqui, porque já tem muita onda, e é outra aula, supondo que ele exista. Tá? Aí vocês vão dar conta disso depois, que eu não vou dar aula mais, então se virem aí com o pessoal. Raciocínio. Não pode não pensar, gente. Não pode. Tem que ser educado, tem que ser gentil, tem que confrontar com civilidade. Mas não precisa reproduzir coisas que não façam sentido para o nosso sistema e para o nosso pensamento. Raciocínio. Tem coisa que não faz sentido para você. Tem coisa que não lhe afeta, tem coisa que não lhe alcança, tem coisa que não é a sua. Porque o que nós estamos querendo construir aqui nesta casa, pela ULI, são experiências. A gente quer que as pessoas façam experiências de autopercepção de sua condição de quem é imortal.
Esse é o produto. Esse é o negócio. Né? Essa jornada por essa percepção da sua imortalidade. Você é um espírito. Lembra do começo da nossa conversa? Você é um ser de porvir, de futuro. Você continua. Isso é inegociável. Mas não dá para você simplesmente só escutar e... né? Precisa pensar. Venha para aqui pensar com a gente. Discordar da gente. Eu estava agora há pouco lá no ciclo 8, né, falando com o pessoal sobre Jesus e tal. Jesus, o arquétipo humano. E aí discutindo Jesus e Cristo. Uma conversa que vocês vão ter mais para frente. Nossa, concepções tão diferentes. Você pergunta para a pessoa, quem é Jesus? Cada resposta que você fala, meu Deus, como as pessoas são diferentes. Porque são as suas experiências. Agora, não pode não pensar. Está combinado? Não pode não pensar. Não pode. Não pode ficar só reproduzindo. Não pode. Quando terminar a prece, assim seja. Só se for assim seja mesmo. Se não for, você dá uma disfarçada. Certo? Mas com educação também, né, gente? Para não interromper o coleguinha na hora da prece. Ou na hora da aula. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Por favor, fé raciocinada. No Espiritismo, a fé é raciocinada em bases lógicas, claras e emocionais. Tem essas duas asas aí, que o pessoal usa muito a fé e a razão, né? Mas eu adoro essa parte do emocionais. Adoro essa parte do emocionais. Né? Porque, né? Está faltando ali uma asinha. A fé é raciocinada em bases lógicas, claras e emocionais. Sabe por que emocionais? Porque não dá para a gente produzir, saber, conhecimento, sem colocar o que é nosso. Emocional aqui eu entendo como subjetividade. Eu não sou psicólogo, não sei falar de psicologia, conheço de Jung o básico do básico do básico. Vai ser um horror eu começar a dar uma aula na ULI querendo explicar a psicologia. Eu não sei isso. Eu não sei. Eu preciso falar daquilo que me afeta, do que eu sei falar, do que me toca, de quem eu sou. Eu preciso dar aula de, por exemplo, professor de português. Você imagina? Eu dar um exemplo de... É inautêntico. Horrível. Imagina, você lá, pós-doutor em física quântica de verdade mesmo, física quântica, e eu aqui falando, e você? Não é nada disso. Já pensou que coisa feia? Não dá. Então a gente precisa colocar a subjetividade da gente naquilo que a gente faz também. Por isso que é emocional. Porque não dá para não ter subjetividade. Não dá para não ter subjetividade. Isso é ilusão. Produção de saber, de conhecimento sem subjetividade. Não dá. A ciência tradicional tinha um pouco isso, assim, né? Você tem que ter distanciamento. Quanto mais distanciado do objeto, mais condição que você tem de produzir uma verdade. Será que não tem nada seu ali? Alguma coisa tem. Nem que seja a escolha, sei lá, do objeto de pesquisa. Tem. Então, tem um componente seu, subjetivo, nesse processo. E aí a prece, né? Porque a concepção de Deus também afeta. Vocês fazem prece? Como é que vocês fazem? Oram, rezam, chamam como? Visualização, não fazem, né? Meditação, reza, conversa, muito desconstruída a Maria Razão, quando eu estou conversando com Deus, né? Gente, fala uma coisa, não tem problema rezar não, viu? Ah, mas agora eu estou me sentindo péssimo, porque eu rezo de manhã. Reza mesmo. Agora, dê conta do que é aquela sua reza. Saiba o que você está fazendo. Tome café com quem você quiser. Agora, veja de que maneira aquilo diz coisas a respeito dos seus processos. Certo? Veja como essa reza sua aí, o que quer que seja. Porque, no fundo, tudo isso é mecanismo de regulação psíquica e tal, tudo ok. Eu rezo, qual o problema? Ah, vou mandar parar de rezar aqui? Eu não vou parar de rezar. Porque é a minha relação, e essa relação é minha. E ninguém vai me dizer como é que eu lido com o meu sagrado. Ok? É fora, é dentro, é o seu processo. Mas aqui, quando a gente fala em prece,
e aí eu já estou terminando, é assim, ó. Aqui é textão mesmo, viu, gente? Aqui é retroprojetor mesmo, viu? Porque não dá para a gente não ler, né? Aquilo que Deus lhe concederá, se ele se dirige com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. O que concederá ainda serão os meios de sair por si mesmo de uma dificuldade. Negócio incômodo, hein? É incômodo, viu? Com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos. Pode conversar, pedir inspiração, pedir intuição, pode. Mas quem vai fazer é você, pai. É seu. Tem um bocado de gente para ajudar, mas o B.O. é seu. Venha para cá, venha fazer tratamento, venha fazer tudo. Venha para cá mesmo, fique aqui com a gente, todo mundo junto. Mas tem coisa que é sua, e você vai fazer. Mas a gente está junto nisso, os encarnados e os desencarnados. Estamos de galera com você, mas tem coisa que é sua, que Deus não vai fazer. Pelo menos na concepção que a gente quer trazer para você. Assiste aqueles que se ajudam a si mesmo. Segundo a máxima, ajuda-te e o céu te ajudará. E não aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades. Ao contrário, preferem ser socorridos por um milagre sem nada a fazer. Isso é meio duro, né? Mas é assim que a gente pensa. Certo? A gente se responsabiliza por esses processos todos. Porque, afinal de contas, não é o mal que as preces afastam. Mas nós mesmos do pensamento pode causar o mal. Elas não entravam em nada os decretos de Deus. Aí tem uma concepção de Deus também, né? Nem suspendem os cursos da lei da natureza. Impedem-nos de infringir essas leis dirigindo o nosso livre-arbítrio. É um convite a que a gente tenha uma relação mais honesta, mais lúcida, mais consciente com essa relação, com essa ideia. O que a gente pede, com o que a gente fala, como é que isso acontece? E que isso também seja pista para... Chama Deus como de Pai, de Senhor, Papai do céu, chama de nada, não tem nome. Como é que você faz a sua... né? Se você tem essa necessidade, porque tem gente... A gente fala, não vou fazer conexão nenhuma, eu já estou conectado. O pessoal aqui adora. Não vamos fazer, não, vai todo mundo conectado. Mas eu, particularmente, acho que vale muito. E eu queria terminar com esse desejo, né? Vocês devem conhecer isso. E é muito mais um desejo, não da aula, mas um desejo de ULI. Porque eu sou apaixonado por esse curso básico. Porque foi esse curso básico que me deu condição de ir sobrevivendo, para dizer o mínimo. Esse curso básico é muito caro para mim. A minha história com essa casa é uma história muito cara para o meu processo, e ela começou neste curso básico. Tudo que eu sei, de qualquer contato, foi aqui, a partir daqui. Né? E eu quero terminar com esse desejo, que é um aforismo de Guimarães Rosa, lá no Grande Sertão Veredas, que diz assim, vocês já devem ter ouvido isso em algum lugar, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Eu quero terminar essa conversa te desejando coragem para bancar os processos que você vai viver a partir daqui. Coragem. Venha para cá. Se tiver embrulhado, quente, frio, sossegado, apertado, venha. Venha. E tenha coragem para bancar os processos que você está começando a partir de agora. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Foram muito simpáticos. E até o ciclo 8 agora.